Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Messias Meixo Sama. Desculpa, estou me recuperando ainda dessa gripe forte que eu peguei. E agradecendo a todos também pelas orações, pela emanação positiva que vocês estão mandando. Então hoje eu estou vindo aqui para agradecer. Estou me recuperando ainda com essa tosse chata, né? Mas eu não estava falando com vocês porque foi uma gripe muito forte mesmo, né? Que me impossibilitou até de falar, né? Mas graças a Deus estou me recuperando, né? Hoje o tema é amor, né? Então nós vamos falar um pouquinho do amor, que precisamos amar e perdoar, né? Estamos vivendo um momento de grande transição no mundo, né? Onde está acontecendo muita falta de amor, apesar que essa doença apareceu, né? E era para que as pessoas compreendessem alguma coisa, né? Em relação ao amor, né? A união, mas parece que em alguns casos as coisas estão extremamente, né, difícil. As pessoas estão se afastando, estão faltando amor mesmo, né? Piedade, misericórdia para com o outro. E isso não é bom, porque nos afasta também do nosso Supremo Deus, né? Que é puro amor. Então, isso também interfere muito no lado espiritual de cada um de nós, porque às vezes a pessoa parte, sai dessa vida mais preso nos seus sentimentos, né? De mágoa, de ressentimento, de coisas que ficaram muito apegado aqui. Até na hora do retorno à casa do Pai, é difícil, a pessoa purifica muito, sofre muito antes de partir, porque ainda tem alguma coisa que não compreendeu. Isso tudo parte de uma coisa muito simples. As pessoas não se preparam, né? Não se liberta das coisas que aqui nos faz mal, né? Ficamos presos em alguns sentimentos, né? De rancor, de mágoa, de mal entendido. Então, isso interfere na partida e também após a morte, né? E é importante nós buscarmos conhecimento, porque quando você tem conhecimento de alguma coisa, quando aquilo se manifesta na sua vida, você sabe como lidar, porque você já tem um conhecimento. Então, as pessoas que são espiritualistas, elas aceitam as coisas com mais suavidade, né? Com mais leveza. Não é que não doa, mas ela tem uma compreensão, porque ela se aprofundou, ela estudou, né? Buscou a compreender os desígnios de Deus. Mas quando as pessoas não têm esse conhecimento, não buscam esclarecimento na vida após a morte, então muito dos espíritos ainda fica preso e aí há uma série de dificuldades, porque tem que, do outro lado que ele está, tem que ter todo um cuidado de ficar explicando, alguém ali orientando. Por quê? Porque partiu sem nenhuma preparação, né? Então continua preso nos seus pontos de vista. Muitos dele acham que ainda não morreu, né? Porque está preso ainda nesse mundo. Por quê? Porque não buscou se aprofundar, né? Se tem uma coisa que Deus não mentiu para nenhum de nós, é que nós vamos retornar à casa do Pai. E precisamos entender um pouco sobre esse novo lar, né? E muitas pessoas não querem, né?
se nega a se aprofundar nessa área, né? Que é tão importante, né? Que é de compreensão e libertação, né? Então precisa ter esse amor, né? Essa profundidade, né? Por isso que, né, Jesus Cristo falou tanto do perdão, nosso mestre Messias Meixo Sama falou tanto do apego, que não devemos ter apego, né? Devemos ter gratidão, apego não, porque o apego é uma forma de dor, né? Então, hoje eu gostaria muito que vocês, assim, refletissem sobre isso, né? Eu venho refletindo bastante esses últimos tempos, né? Que nós precisamos amar mais, perdoar para ser perdoado, né? Tudo isso Jesus também falou, né? Que o amor supera tudo e nos dá um alívio, né? Se libertando de coisas que nos torna amargo, né? E às vezes a gente não entende porque certas coisas estão passando na nossa família, o que aconteceu conosco, mas tudo tem uma razão e uma explicação. Nada vem do nada, né? A gente só precisa refletir e entender, né, os desígnios de Deus, né? Como eu sempre falo, Deus quer o melhor para todos nós, mas quem dificulta aqui as coisas somos nós, né? Com o nosso lugar, com nossa presunção, né? Nossa falta de compreensão, de entendimento, de não querer se aprofundar nas palavras divinas, né? Para compreender as coisas que estão acontecendo atualmente, né? E aí cada um faz sua autocrítica, cada um dá sua opinião, mas não busca mudar o seu eu, né? O seu eu interior. A gente precisa buscar mudar o nosso eu interior, né? Não julgar, não condenar, né? Porque nunca sabemos que lado realmente que está certo ou errado, porque o julgamento pertence a Deus, não a nós, né? Então, eu gostaria muito que cada um de nós pudéssemos refletir sobre esse ponto, né? Do amor incondicional, né? Procurar fazer uma faxina no nosso interior, né? Para facilitar, né? Tanto para nós aqui, que estamos aqui ainda no mundo do aprendizado, né? Que esse mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de aprendizado, de evolução, para que quando nós façamos, né, o retorno, a gente não crie dificuldade, não dê mais trabalho para Deus, né? Já sai daqui um espírito evoluído, né? Porque quando o espírito não é evoluído, né, ele ainda fica preso àquela família dele, né? Ele ainda está preso ali. E isso, né, também traz problemas para os descendentes, né, que às vezes não compreende porque muitas coisas continuam acontecendo naquela família, porque tem alguém que ainda não se elevou espiritualmente, já saiu daqui, né, no físico, mas em espírito continua preso àquela família, né? Aí tem que vir alguém, né, orar, explicar para que possa, né, nascer dentro desse espírito uma compreensão, coisa que podia ter realmente sido muito fácil se a pessoa se preparasse aqui antes, né? Aí não daria tanto trabalho, né? Não criaria tanto sofrimento quando a gente vai para uma empresa trabalhar e a gente já tem um conhecimento daquela área, seja medicina, seja o que for que a pessoa for, né? Ah, eu vou trabalhar de cozinheiro, então eu sei cozinhar. Então tudo fica mais fácil, porque você já entende daquele assunto. Agora, quando você não entende nada, fica complicado, porque tem que ter alguém te auxiliando, alguém me explicando, né? Como é que procede, o procedimento, né?
Então é a mesma coisa quando uma pessoa parte, né, que faz o retorno para a casa do Pai, e ela parte leiga, porque ela não buscou compreender os desígnios de Deus, né? E não quer saber nada sobre aquela nova morada. Então aí é uma dificuldade, porque a pessoa às vezes não aceita, o espírito não aceita, e tem que ter alguém ali para orientar, para ensinar, para estar orando. Os descendentes têm que criar um grande esforço, né, para que ele possa entender que a missão dele aqui já acabou e que ele retornou à casa do Pai, né? E quando não tem, né, na família alguém que tenha essa profundidade, né, esse conhecimento, então gera sofrimento, porque a energia daquele antepassado fica próximo, muito próximo do descendente. Como ele não aceita que saiu daqui, ele fica muito próximo. E se por afinidade, se tiver brigado com alguém, carregado alguma mágoa, algum vício, isso também transfere para a linhagem, né? Então, é muito delicado, né? Por isso precisamos transmitir esse conhecimento, né? Se aprofundar mais, entender mais os desígnios do Supremo Deus, né? Para que possamos, assim, ser espírito fácil de doutrinar e também se elevar, né? A outra coisa é que quando também a gente se eleva aqui e muda nossos sentimentos, a gente colabora muito com a mudança daquele ente querido nosso também no plano que ele se encontra, né? Então precisa assim a gente praticar muito, né? O altruísmo, o amor ao próximo, né? Limpar o coração, tirar as mágoas, coisas pequenas, né? Que às vezes a gente deixa prolongar por muito tempo aquilo dentro da gente, aquela ferida, aquele sentimento fica remoendo, né? E a gente não perdoa, né? Tem gente que até condena Deus, achando que Deus que foi culpado, né? E na verdade não é, são os nossos atos, né? Que traz as consequências. Então, eu gostaria muito que todos nós nos reunisse em oração, em muita oração daqui para frente, pela humanidade, né? A humanidade, né? Não só voltado para a nossa família, mas o país está passando por um momento muito delicado, né? E a gente, infelizmente, somos desse país. Devemos orar para que haja a paz, para que haja harmonia, né? Que até na Bíblia está escrito que um se voltaria contra o outro, né? Dali nasceria o grande ódio, a grande contenda, né? Então, correndo risco até de ter guerra, né? Tudo isso a gente, queira ou não, a gente é afetado. Então, mas aqueles que estão com o espírito ligado ao Supremo Deus, voltado sua alma, seu pensamento e seu pensamento ao Pai, né? Não sofrerão tantos danos, né? Porque terá proteção, né? Mas aquele que está deixando a ira tomar conta, o ódio, né? Sendo consumido pela vingança, né? Terá consequências negativas. Então, como espiritualista, nós devemos nos recolher em oração. Muita oração, muito clamor a Deus, misericórdia, né? Pedindo perdão pelos nossos atos, por agir, pensar e falar, né? Então, assim, tem muita gente que eu estou atendendo, né? E estou vendo o sofrimento, né? Tanto físico como espiritual, material, né? E tudo que eu digo para essas pessoas é: precisa renascer como filho de Deus, precisa mudar o sentimento, né? Os pensamentos e as atitudes, para que possamos ser agraciado e abençoado pelo nosso Pai, né? Nada ele pode fazer se a gente também não fizer a nossa parte, né? Então, hoje eu venho deixar essa mensagem
a mensagem do amor, né? Fé, né? Determinação e gratidão, né? Porque quando a gente busca essas três coisas, ela se alia, fica forte, né? E a gente consegue ultrapassar aquilo que a gente tem que passar, né? Fica mais leve. Então, desejo a todos, né? O começo de mês que já vem aí, né? Abençoado, com muita luz para todos nós, né? E sabedoria, temos que ser sábios para que nós não possamos assim nos envolver em coisas que não nos diz respeito e nem a gente vai poder mudar, só as mãos do Pai, né? Então, quero agradecer mais uma vez, né, o carinho, as orações, né? E eu mesmo passando por tudo que eu passei, eu não deixei de orar nenhum momento por cada um de vocês, que está gravado no meu coração, a minha gratidão por todos. Muito obrigada e que a luz de Deus me chama, iluminei e abençoei a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, que está vivo dentro de cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos clamar o amor e o perdão do Pai. Beijo a todos.